Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto semestre de enfermagem. As matérias que eu mais gostei, aquelas que eu tive mais dificuldade e aquelas que a gente não pode deixar de lado, que são primordiais para a nossa atuação como enfermeiros. E eu tenho aqui minha colinha, mas antes disso eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos e me segue lá nas redes sociais. No quinto semestre foram um total de 6 cadeiras que a gente pagou, porém eu só paguei 4 dessas 6 porque eu já havia pagado em semestres anteriores. Porém eu vou citar todas elas, do que se trata mais aprofundadamente. No primeiro momento eu vou só citar quais foram, que a primeira foi conhecimento e método do cuidar em enfermagem, cuidado integral à saúde do adulto, empreendedorismo, enfermagem dermatológica e estética, enfermagem domiciliar e semiotécnica. Essas foram as 6 matérias totais que a gente pagou esse semestre. Aí você me pergunta, Andressa, sobre o que se trata? Porque você só citando assim, eu não faço a mínima das ideias. Exatamente. Nem eu fazia, né? Só fiquei sabendo depois que estudei. Então vai lá. Em conhecimento e método do cuidar em enfermagem, é uma matéria que eu paguei em semestres anteriores, mas ela é assim, das seis que foram esse semestre, é a principal. Tanto que os professores falavam e realmente eu como técnica de enfermagem já vejo que ela realmente é importante. Por quê? Porque eu vejo na prática tudo que a gente estuda nessa matéria, que se trata de NANDA, NIC, NOC, e também a gente vê muito as teorias de enfermagem. Aí você, as teorias de enfermagem são muito importantes sim, pra gente entender todo esse processo até chegar à enfermagem atual que a gente tem. E por mais que tenha sido feito em tempos anteriores, antes da gente, é muito importante para a gente ver a importância que tem hoje e a evolução que teve, da enfermagem que foi construída, de onde ela surgiu, que teorias contribuíram para a nossa enfermagem atual. E também a gente estuda, como eu disse a vocês, a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, e a gente estuda NIC, NOC, NANDA, que entra nessa questão da SAI. Aí você me pergunta, André, o que é o NANDA? O NANDA é o diagnóstico de enfermagem. Nós, como enfermeiros, vamos fazer esse diagnóstico. Eu sempre cito um exemplo muito simples para entendimento de todos, A gente recebe ali na instituição hospitalar um paciente acamado, restrito ao leito. Então, qual vai ser o nosso diagnóstico? A gente vai diagnosticar que esse paciente, ele tem uma predisposição não, que ele tem um risco, Ele tem um risco ali de adquirir uma lesão por pressão. Pronto, isso é o nosso diagnóstico de enfermagem. A gente viu o risco que aquele paciente, na condição específica dele, que é um paciente restrito ao leito, tem, que é o surgimento da lesão por pressão. Aí entra o NIC. O NIC entra após o diagnóstico. O NIC são as intervenções. Após nós discutirmos quais são os riscos, a gente agora vem, para ver quais são as nossas ações como equipe de enfermagem para evitar o surgimento dessa lesão por pressão. Então, a gente vai ali, as intervenções, colchão pneumático, curativo off-site, que é o curativo transparente em proeminências ósseas, hidratação dessa pele, mudança de decúbito é essencial de 2 em 2 horas. Então isso é o NIC, são as nossas intervenções como equipe. E vem por fim o NOC, a gente vai avaliar o quê? Os resultados. A gente fez todo esse plano e o NOC ele vem para avaliar os resultados. A gente conseguiu ser eficaz nessas nossas intervenções para esse diagnóstico. Então, o NOC, resumidamente, é a avaliação ali dos resultados em relação às intervenções, em relação ao NIC. Isso a gente vai ver sempre. Se você for trabalhar em home care, se você for trabalhar em instituições hospitalares, isso é o básico que você deve saber. Essa matéria é muito importante, então dê atenção a ela. A outra foi cuidado integral à saúde do adulto 1. A gente estudou o que nessa matéria, Andressa? A gente viu ali vários tipos de patologias, a sintomatologia, por exemplo, a gente viu, e como a gente, como futuros enfermeiros, vamos lidar com um infarto agudo do miocárdio, com AVC isquêmico, com AVC hemorrágico, a sintomatologia, qual é a prevenção, quais são os cuidados quando um paciente ele entra ali em uma instituição hospitalar apresentando esses sinais e sintomas. Então, assim, foi muita coisa e essa foi uma das que eu tive dificuldade pela questão da quantidade de doenças que a gente estudou. Aí muitas vezes uma parecia com uma sintomatologia de uma, parecia com a sintomatologia da outra. Então assim, quando você vai fazer a prova você fica meio tenso, Mas graças a Deus passei em todas.
E é isso. É mais isso, gente, que eu disse, né? A patologia, a sintomatologia, a prevenção, o tratamento, é nesse sentido. E empreendedorismo, que foi uma das matérias que eu já tinha pagado anteriormente. O empreendedorismo, ele vem, assim como todo estudo, né, quando você entra no curso superior, na questão de desmistificar muita coisa que a gente tem na mente. Porque a gente tem aquela ideia que o enfermeiro é aquela coisa praticamente 100% assistencial, e não, ele é um gestor, né, abrindo aqui esse leque para vocês, ele é mais um gestor, ele tem sim as suas especificações na assistência, né, na técnica ali, coisas que são exclusivas do enfermeiro, porém, ele é mais essa questão, na minha opinião, né, eu sempre digo, questão burocrática. Ele é quem vai ter esse contato, mas eu não vou falar sobre isso, né, eu posso trazer outro vídeo sobre isso. E nessa do empreendedorismo, veio para mostrar mais, tem uma palavra que eu quero dizer, mas é só para dizer assim, que realmente o enfermeiro ele pode atuar em outras áreas. Por exemplo, tem um professor nosso que ele linka com outra matéria que a gente pagou, que é a enfermagem dermatológica e estética, ele abriu a própria clínica estética dele. Então, você como enfermeiro pode atuar empreendendo com o seu próprio negócio. Se você não se vê na assistência ali em um hospital, a questão do CLT, se você tem essa visão mais empreendedora, você já vai também se encontrar muito nessa matéria, ela vai abrir, né, esse leque para você. Aí vai explicar a questão do que empreender, como empreender, quais são os passos que você deve tomar em relação aos cuidados quando for empreender, abrir uma empresa. É muita questão burocrática, né? A enfermagem dermatológica também teve muito essa pegada, só que específico para a clínica estética, né? Explicando ali, quando você for abrir, quais são os riscos que a clínica estética ela tem, riscos ergonômicos, riscos biológicos. A gente estudou todos os riscos. A gente estudou os procedimentos que a gente pode fazer, né? A questão ali das drenagens linfáticas, como fazer essa drenagem linfática, o estudo da pele, procedimentos estéticos, né, em relação à limpeza de pele. E foi muita coisa assim realmente para a área estética. Então, se você gosta, e é uma área que está crescendo muito, é uma área também que a gente, como enfermeiro, pode atuar. E a enfermagem domiciliar, a gente vê esse cuidado com os pacientes, principalmente o contexto que a gente estudou em sala de aula, para ficar mais entendível para vocês, foi o contexto da pandemia, que foi algo recente, que a gente passou pela pandemia, e esses cuidados home care, eles ganharam, assim, destaque nesse período, que veio também a questão da deshospitalização dos pacientes, eles tinham que ser tirados, né, ali, pacientes, por exemplo, que estavam em paliação, que foi um dos conteúdos que a gente estudou bastante esse semestre, pacientes que estavam em paliação, a gente sabe que o paciente de paliação, ele não tem um prognóstico de melhora, então, assim, é mais a questão do conforto, para esse paciente. Então, nada melhor do que ele estar naquele ambiente habitual dele, familiar, é melhor para conforto, para tudo. E foi mais esses cuidados, né? A importância da equipe multidisciplinar, como é que funciona a logística nos cuidados domiciliares, a questão do papel da família nesses cuidados, a questão do assistente social e principalmente o nosso papel como enfermeiros no atendimento domiciliar. Foi mais essa questão, né, nessa matéria que a gente estudou. E por último foi semiotécnica, que é a que eu mais gostei, principalmente porque é aquela assim que você diz, vou botar a mão na massa. É semiotécnica. A gente anteriormente, em semestre anterior, estudou semiologia. Semiologia é mais aquela questão teórica. E a semiotécnica, como o próprio nome já diz, é a técnica em si, né? A gente fazendo a prática. Então a gente viu e fez a passagem de sonda vesical de demora, sonda de alívio, sonda nasointeral, as ostomias, tudo referente a isso a gente viu. E a gente também em estágios vê outras coisas que a gente não vê em sala de aula, mas sobre estágio eu vou fazer outro vídeo para vocês assistirem e para mim dizerem assim, quais foram os tipos de procedimento que eu realizei ainda como estudante, né, nos estágios. Então, as que eu mais gostei, como eu já disse a vocês, foi semiotécnica e a outra foi conhecimento e métodos de cuidar em enfermagem, apesar de não ter pagado esse semestre. É as que eu mais gosto. Me identifico muito com Nick, Inoki, Nanda, Sai, tudo nesse sentido, eu gosto demais. E semiotécnica, como eu já disse, a questão da prática. As que eu fiquei mais assim, né, temerosa em relação às provas e tudo, como eu já disse,
Cuidado integral à saúde do adulto 1 e a enfermagem dermatológica. Foi as que mais me deixaram tensa pela quantidade de conteúdos, mas também por não ser aquela que eu me identifico tanto. Não me identifico com a área estética. Já me identifiquei antes de iniciar o curso e tudo, mas é aquela coisa bem básica, né? Aquela limpeza de pele, aquele skincare em casa. Mas fora isso, abrir assim empreendimento, não tenho não, viu? Essa veia aí não. E é isso, gente. Então, deem atenção a conhecimentos e métodos de cuidar em enfermagem. Pode ter outro nome na sua instituição, mas quando você vê o nome Nick, Nanda e Nock, você vai se lembrar de Andressa. E sai também, viu? E semiotécnica. São áreas muito importantes porque realmente é algo que a gente faz na prática sempre. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, não se esqueça de comentar e busque seus sonhos. É o que eu digo. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.